Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Agora, às 17 horas e 51 minutos, declaro abertos os trabalhos da 54ª sessão extraordinária. Boa tarde a todos. Nessa sessão, será julgado as contas do prefeito municipal de Taubaté, referente ao exercício de 2020, por meio do acolhimento ou rejeição do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas, para que não parem dúvidas, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que não parem dúvidas sobre a forma de deliberação, relembro aqui que diz a Constituição Federal, o parágrafo 2º do artigo 31. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Desta forma, o parecer prévio do Tribunal de Contas emitiu que é contrário às contas do prefeito municipal. Só deixará de prevalecer se 13 vereadores votarem sim ao projeto de decreto legislativo, que será colocado em votação. Feita essas explicações e constatada a presença de 2/3 dos vereadores, passamos à ordem do dia. Secretária, fazer a leitura do único item da pauta. Item 1. Julgamento das contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício de 2020. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer opinando pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pairou ainda uma dúvida de que modo devemos votar. Sim, Só esclarece para nós, por favor. Vou fazer isso, vereador. Em discussão, a proposição. Eu quero lembrar a todos que só haverá oportunidade para discutir a matéria. Não teremos encaminhamento ou justificativa de voto. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento serão os primeiros a falar. A mesa, a favor, abrir as inscrições para a discussão dos senhores vereadores. Podem se inscrever. Mesa, abriu o painel para inscrição? Mas eu me inscrevo? Só um minuto, senhor vereador, para abrir o microfone para o senhor. Só um minutinho. Desculpa, Tânia. Não, é? Pois não, vereador. A inscrição. Tudo bem, ela está se inscrevendo agora, vereador. É que eu não tinha registrado ainda o voto com a inscrição dela. Mesa, encerrar as inscrições. Primeiro será inscrita a vereadora Elisa, porque é membro da comissão. Com a palavra, vereadora Elisa, por tempo de até 15 minutos. Ótima. Opa. Ótima tarde. Som, 2, teste. Som. Ótima tarde. Hoje a casa mais cheia, que bom, né? Estamos aqui para falar então um pouquinho sobre as contas do prefeito de 2020. Nós já votamos nessa legislatura 2018, 2019, 2021 e hoje votaremos então a de 2020. Bom, tem todo um trâmite e no dia da discussão da LOA, o vereador Serginho, que foi o relator, falou um pouco sobre
o trâmite da LOA, e depois eu falei também sobre a questão do remanejamento, e acho que a gente pode também agora aproveitar esse momento, como eu sempre falo, para fazer educação política, né? Os prefeitos, né, têm a sua gestão analisada pelo Tribunal de Contas, que é um órgão técnico que vai até os locais, que analisa documentação, que faz todo um trabalho técnico muito discricionário. O parecer do tribunal tem milhares de folhas, então não é um parecer pequeno, é um parecer muito detalhado. E a gente tem toda uma tramitação regrada aqui dentro também para esse processo acontecer. O Tribunal de Contas, com todos os seus técnicos, faz toda essa análise, vota as contas favorável, desfavorável, com ressalvas, e envia para esta casa para que a gente possa fazer análise e também decidir o nosso voto. Quando esse processo, e eu quero falar disso porque ele chegou aqui em setembro, e na outra semana já tinham pessoas querendo vir aqui para a votação. Tem toda uma tramitação. Esse processo chegou aqui em setembro, foi lido em setembro, foi dividido pelas comissões. Nós tomamos uma cautela muito grande com relação aos prazos. Eu avoquei a relatoria dessas contas. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a minha assessoria, que trabalhou muito na construção desse parecer. E aí, nós analisamos essas contas, nós demos todo o prazo possível para o ex-prefeito poder fazer todas as suas defesas. No momento de convocação do ex-prefeito, né, a gente estava num momento delicado de período eleitoral também. Ainda assim, fomos muito cautelosos com a questão do tempo e com a questão do momento adequado para essa entrega dessa intimação. Depois que a gente fez o parecer, a gente abriu ainda mais um momento para a defesa, e eu estou falando todo esse processo para vocês verem a complexidade que é toda uma tramitação de uma conta, né? E a seriedade que é também desse trabalho. Durante a análise dessas contas, nós temos várias questões que a gente poderia levar, né, trazer aqui para vocês. As contas foram, pelo Tribunal de Contas, desfavoráveis. O ex-prefeito pediu que a gente fizesse uma nova análise, uma nova diligência, uma nova análise de algumas questões, mas, como eu falei, o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico e que fez isso muito bem feito, com mais de 3.000 páginas de apontamentos. Então, eu queria dizer que ainda assim a gente deu a defesa, deu todos os prazos. Bom, a Comissão de Finanças, a qual eu sou presidente, eu avoquei essa relatoria, dei o parecer, acompanhei o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas deu o parecer desfavorável e eu, enquanto relatora, acompanhei, ou seja, somos contrário às contas de 2020. O vereador Serginho assinou junto, né? O vereador Douglas Carbone, que também é membro da comissão, depois deu o parecer dele também, acompanhando o nosso parecer. E para explicar para a população, a gente faz um projeto de decreto legislativo recusando o parecer do tribunal ou acatando o parecer do tribunal. Então, para a população entender também, quando a gente vota sim a esse projeto, a gente está acatando o parecer do tribunal. Não é que a gente está sendo a favor das contas, a gente está sendo a favor do parecer que o Tribunal de Contas fez, tá? Em 2018 e 2019, as contas foram aprovadas com ressalvas. E nesses 2 anos, eu fui contrária a essas contas. A de 2021, do atual prefeito José Saldi, também foram aprovadas, diferente das outras, foram aprovadas, mas eu votei contrário porque a gente tinha feito toda uma análise também e vários itens não foram cumpridos e por isso também votei contrário. E agora a gente está nessas contas de hoje,
da qual eu já adianto meu voto também contrário, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Quando a gente vê aí o IEGM, o Índice de Efetividade na Gestão Municipal, a população, qualquer pessoa pode entrar lá e olhar para esse índice, nós vemos que em muitos deles a gente decaiu. Então, todas essas situações foram elencadas para que a gente levasse esse parecer contrário, acompanhasse o Tribunal de Contas. Eu queria só destacar uma questão muito simples, que parece simples, né, na verdade, mas na educação a gente teve vários desafios, né? A gente não teve a capacitação de professores em horas adequadas, a gente teve ausência de programas de absenteísmo de professores, a gente teve atraso na entrega de materiais didáticos, de kits escolares, a gente teve problemas na infraestrutura adequada para aleitamento materno. Essa é uma questão que eu sempre trouxe no mandato, nas audiências, inclusive, sobre a amamentação, e a gente ainda tem esse desafio até hoje nas nossas creches de cumprir com uma estrutura boa para o aleitamento materno. A gente teve ausência de espaços lúdicos e pátios infantis, ainda temos. O relatório é bem grande, então não dá para a gente, né, falar aqui, ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso, mas são muitas as questões a considerar. Então, em toda essa análise, no parecer inteiro, eu destaquei aqui algumas questões só da educação, mas temos, inclusive, as contas, à época, né, iniciaram o ano superavitário, mas, aliás, terminou o ano superavitário com 10 milhões, mas o que tinha sido deixado em 2019 era muito maior. Então, esse superávit de 2020 não chegou nem a 10% do anterior de 2019. Então, por todos esses motivos, né, fizemos esse relatório que é extenso mesmo. Foi um período bem desafiador dessa tramitação toda. A população, em algum momento, chegou a me cobrar, inclusive, que eu estava dando esse tempo a mais para o prefeito, que não era para eu dar, porque ele não precisava mais explicar mais nada, que já estava tudo visto, mas eu queria deixar aqui evidente a minha responsabilidade com a questão regimental do tempo, tá? Então, por isso, a gente tomou essa cautela enquanto comissão de dar todos os tempos regimentais para que a gente não tivesse problema com a votação dessas contas. Nós tivemos um tempinho atrás as notícias de que as contas de 2018 e de 2019, o ex-prefeito recorreu por alguns problemas na entrega de documentos. Então, essa é uma questão que até o momento, né, até a convocação da sessão extraordinária de quarta-feira, a gente foi muito cauteloso em cumprir. Eu agradeço o vereador Serginho, todo o auxílio durante todo esse processo. Agradeço minha assessoria, que contribuiu, que fez, né, que ajudou e que fez muito esse parecer muito sério, muito técnico. E são essas as minhas considerações, presidente. Agradeço. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereadora Thalita Cadeirante. Boa tarde, presidente, nobres colegas, a todas as pessoas aqui presentes hoje na galeria, aos que nos acompanham também na TV Câmara. Eu quero começar dizendo que talvez esse seja um dos momentos de votação mais importantes aqui dos vereadores, quando a gente vota as contas públicas dos prefeitos que passam aqui pela nossa cidade. Eu quero dizer também, é importante pontuar, que eu estou no meu primeiro mandato e que durante
Todos esses anos aqui, eu fiz oposição ao prefeito Saldi, mas eu creio ter sido justa, vereador Serginho, durante a minha oposição, porque eu sempre reconheci que quando o prefeito Saldi falava que herdou muitas dívidas e que herdou uma prefeitura quebrada, ele tinha razão. De fato, ele tinha razão que hoje o Tribunal de Contas faz todo esse apontamento e indica a rejeição das contas do ex-prefeito Júnior. E como a vereadora Elisa aqui disse, é um relatório extenso, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui para que a população possa saber o que embasa o nosso voto, o que embasa o meu voto contrário às contas do prefeito Ortiz Júnior, aquilo que é principal para mim, de mais caro, que deixou de ser realizado e que foi apontado pelo tribunal. Como a própria vereadora Elisa aqui citou, a gente tem um índice que é o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele mede a efetividade de uma gestão. Isso significa o quê? O quanto um prefeito teve ações efetivas no município, de transparência, em relação ao financeiro, a efetividade do financeiro, a efetividade do emprego do orçamento, a transparência das suas ações, quanto que ele deixou de dívida para a cidade anualmente. E esse índice, durante a gestão do Ortiz Júnior, sempre esteve abaixo da média. Esse é o primeiro apontamento que eu achei importante aqui citar. Em relação à educação, que é um outro assunto extremamente importante aqui para mim, quem acompanha o meu trabalho aqui na tribuna sabe que toda sessão eu venho falando da educação. É importante citar que a manutenção de mais de 10% do quadro dos docentes em caráter temporário foi o que aconteceu na gestão do Júnior. E aí aqueles que viveram enquanto professores temporários vão lembrar, e os pais dos alunos vão lembrar também. Eram mais de 1.000 professores em caráter temporário, que causava tanto uma defasagem para o próprio professor, quanto para os alunos. Isso também é um apontamento do Tribunal de Contas, isso foi errado, isso não era para ter acontecido durante a gestão, e ficou assim durante anos. Professores, mais de 1.000 professores em caráter temporário. Era para ter feito concurso público, não foi feito. E aí não foi feito também o plano de carreira e a regulamentação do salário para os professores. Também tem a parte estrutural das escolas. Várias escolas sem quadra coberta, os professores, os alunos e os pais de alunos vão lembrar disso. Quantas vezes foi pedido durante os 8 anos de Ortiz Júnior por quadras cobertas nas escolas, por salas lúdicas? Não tinha. Atraso na entrega do kit escolar. Essa história a gente viu também na gestão Saldi, mas ela não é nova. Desde a gestão Ortiz, existia atraso na compra do kit escolar. Aquilo que mais me entristece e me revolta. Eu fui em todas as escolas do nosso município para fiscalizar a estrutura delas e a questão pedagógica. Em grande parte das escolas, tem ar-condicionados novos, que não funcionam. Foram comprados na gestão Júnior, sem que tenha sido feita a manutenção da rede elétrica. Ou seja, dinheiro rasgado, dinheiro jogado fora. Em relação à saúde, a gente tem várias unidades de saúde necessitando de reparo. Aquilo que hoje o cidadão e a cidadã sofre ainda, que é a falta de informatização. Não teve na gestão Saldi, mas também não tinha na gestão Júnior. A única forma de fazer um agendamento era pessoalmente. E a falta de informatização das unidades de atendimento, elas geram facilidades para o fura-filas, que todo mundo conhece e sabe de um caso desse. Ele prometeu um aplicativo de informatização durante a sua gestão, ele contratou a empresa, ou seja, o dinheiro do povo foi usado para a contratação de uma empresa que faria um aplicativo para a informatização da saúde, e não foi entregue. Para onde foi esse dinheiro? Para o lixo mais uma vez. E aí a gente tem CAPs e unidades de acolhimento adulto e infantil, infanto-juvenil inadequados. E a população sabe disso melhor do que eu, porque eu vou lá para fiscalizar. Mas a população utiliza cotidianamente.
E aí a gente tem a questão fiscal, que eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas a gente teve um incremento de 43% nas dívidas de longo prazo, e aquilo que o Saldi fala com razão, que foi o que deixou ele herdando aí uma dívida da antiga gestão, que foi a dívida de curto prazo, que era de 229 milhões em 2019 e passou para 532 milhões em 2020, mais do que dobrou. Então, essa foi a dívida a curto prazo que, de fato, dificultaria a próxima gestão. Isso não é uma desculpa, porque gestor bom, gestor com G maiúscula, pega uma prefeitura quebrada e organiza ela, arruma ela. Mas não é mentira quando o prefeito Saldi fala que herdou essa dívida e está aqui comprovado pelo próprio Tribunal de Contas, que é um órgão técnico. O parecer que a gente vai votar hoje é um parecer técnico e que aponta pela rejeição por esses motivos que eu acabei de citar e tantos outros que estão lá num relatório super extensos e que a gente passaria horas aqui falando. Tem a história do vôlei, que Taubaté conhece aí de cor e salteado, mas que eu não vou aqui me atentar nesse momento. Eu vou falar daquelas maiores duas feridas que eu acompanhei de perto para as pessoas da nossa cidade, que foi isso que gerou tanta dificuldade financeira no nosso município e que durante o meu mandato aqui eu acompanhei de perto e com muita responsabilidade. Foram dois: o calote do IPMT e o contrato do CAF. O IPMT foi uma dívida de 73 milhões, sem que tenha realizado parcelamentos. Foi esse calote do IPMT que hoje tem como consequência o sangramento dos nossos servidores, que se dedicam à prefeitura, que nunca deixaram de contribuir, mas que o prefeito Ortiz Júnior fez o seu calote e não passou a sua parte, a parte da prefeitura, a alíquota patronal. E por último, o CAF, como eu já citei, que foi um empréstimo de 60 milhões em dólares, sem o seguro contra a variação cambial. Ou seja, quando esse empréstimo de 60 milhões de dólares foi feito no passado, o dólar chegava mais ou menos a R$3. Hoje chega a R$6. Então a nossa dívida mais do que dobrou mais uma vez. Então, por esses motivos, eu acho que é prudente, eu acho que é responsável que a gente rejeite nessa casa as contas do Ortiz Júnior enquanto prefeito, porque ele não respeitou o dinheiro da população, não respeitou com transparência e endividou a prefeitura de Taubaté. O meu voto vai ser pela rejeição das contas do ex-prefeito Ortiz Júnior. Obrigada, presidente, são as minhas considerações. Obrigado, vereadora. Senhores vereadores e população que nos assiste. Bom, eu sou pela... Só um minutinho, vereadores. Vereadores, só um minutinho. Eu, vereador Alberto Barreto, como sou a favor de sempre o amplo direito à defesa, falei com o advogado do Ortiz Júnior, facultando para ele aqui a palavra, se ele quisesse a tribuna, para fazer a sustentação oral em defesa do ex-prefeito. Ele abriu mão, né, de fazer essa defesa, então quero deixar bem claro aqui que, como presidente favorável sempre ao amplo processo, né, de defesa das pessoas, então abri mão, mas o advogado abriu mão. Gostaria de deixar claro também que recebi um documento aqui do advogado assinado em nome do ex-prefeito, e vou ler aqui para que todos tomem ciência, tanto os vereadores como a população que nos acompanha aqui e assiste pela TV. José Bernardo Ortiz Júnior, aqui representado por seu advogado, não se opõe à realização da sessão do julgamento das suas contas referentes ao exercício de 2020, em pauta na 54ª sessão extraordinária, 54ª sessão extraordinária, ainda que não convocado no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 223, parágrafo 2º do regimento interno desta Câmara. Assina aqui, então, né, o Fábio Ivo Antunes, advogado representante do, então, ex-prefeito, do qual as contas nós estamos julgando no momento de hoje. Tá bom? Então, quero deixar claro que ele abriu mão do prazo regimental. Ok? Dando continuidade,
Conforme o inciso 4º do artigo 224 do Regimento Interno, repito, não há encaminhamento de voto. Passamos, portanto, à votação. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo número 28 de 2024, referente às contas do prefeito no exercício 2020. O presidente também tem direito a voto. Os vereadores que quiserem rejeitar as contas do prefeito devem votar não. Os vereadores que quiserem aprovar as contas do prefeito devem votar sim. E vou explicar para não parar dúvidas, tá? O projeto de decreto legislativo apresentado pela comissão, ele fala para rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, certo? Então, quem votar sim vai estar rejeitando o parecer do Tribunal de Contas, que rejeita as contas do prefeito, ok? Então, os vereadores que são favoráveis ao prefeito, que querem aprovar as contas, devem votar sim. Os vereadores que são contrários à conta do prefeito, que querem votar, rejeitar as contas do prefeito, devem votar não. Há dúvidas? Não? Ok. Então, vamos à votação da proposição. Mesa, favor abrir o painel para a votação. Vereadores, mais uma vez, o vereador que quer aprovar a conta do prefeito vota sim. O vereador que quer rejeitar a conta do prefeito vota não. Aparece para você meu voto? Meu é não. Não fecha ainda. Ó, Thalita, acabou tudo entre nós. Eu vou trocar, peraí. Tá travado. Oi? Pelo amor de Deus. Troca, vota sim. Já votei. Fica quieto. Confirmar que votou certo. Espera aí, presidente. Não tá abrindo o painel para mim aqui? Espera aí. Bob, espera um pouquinho que eles demoram pra entrar agora. Você já votou, Roberto? Não, tô votando agora. Ô, Nerj, já votou, bebê? Você consegue ver? Macedão não entrou ainda? Já votou? Vou fechar aqui a reunião. Tá. Presidente, você consegue ver o meu? Oi? Você consegue ver o meu? O seu Você não sabe. registrou o voto, não sei. É só o sistema que está com delay aqui, não está entrando o voto do vereador. Guarda um minutinho só.
Mesa, encerrar o painel de votação. Projeto de decreto legislativo número 28 de 2024, projeto aprovado. Foram registrados 6 votos não e 13 votos sim. Explicando a todo mundo que está aqui presente, foi aprovado o projeto de lei, decreto legislativo número 28 de 2024, ou seja, as contas do prefeito foram aprovadas. Conforme o artigo 224, inciso 10º do Regimento Interno, não há justificativa de votos. Não havendo mais nada a deliberar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.